Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 1 diz assim: Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, vestes roupa de luto e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, pedimos que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja, nos dando sabedoria e nos dando discernimento. Edifica a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, relembrando os irmãos, acontece uma tragédia na família de Davi. Aminon violenta a sua irmã Tamar. Em vingança disso, Absalão vai e mata Aminon. E aí Absalão foge para a terra dos seus pais. E ele fica lá por um tempo, longe dos olhos de Davi. E a narrativa bíblica mostra que Joabe, general de Davi, vai entrar na situação. E ele percebe que o coração do rei começa a mudar em relação a Absalão. E aí o que ele faz? Ele procura uma mulher sábia. E aí ele chega para ela e fala: olha, você bota uma roupa de luto e você vai se passar com uma mulher que está de luto. E você vai procurar o rei. E aí a narrativa bíblica vai continuar, versículo 3, diz assim: E vai ao rei, e falha-lhe, conforme a essa palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e esses brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixaram a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. Perdão. Qual é o caso aqui? Joabe faz um teatro. E a mulher procura Davi falando o seguinte: olha, meu marido morreu, sou viúva. Meus 2 filhos brigaram no campo. Um matou o outro. E agora a família, na figura do vingador de sangue, quer matar o que cometeu o homicídio. Só que se fizerem isso, o meu marido vai ficar sem descendência. E a minha família vai ficar sem herança em Israel. O que a mulher está fazendo aqui? Contando uma história extremamente triste, parecida com a história de que Absalão matou Aminon. Ela está repetindo a mesma história, fazendo um teatro. E aí, olha o que vai acontecer, versículo 8. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores de sangue não prossigam na destruição, e não exterminem a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teus filhos. Até
até aqui. Veja, era papel dos reis julgar as questões do povo. E aí o que acontece? Ela clama pela bondade de Davi, para Davi proteger dos vingadores de sangue. E aí Davi fala, olha, você pode ir tranquila para sua casa, que qualquer um que atentar contra você, eu vou te proteger. E aí ela clama novamente, olha, protege a vida desse meu filho. A ênfase da mulher, o que é? A vida do filho que sobreviveu à tragédia. Percebe o que ela está tentando construir? Ela está tentando sensibilizar a vida de Davi para inclinar o coração a Absalão. Mostrando que, olha, ele errou. Um filho matou o outro, mas veja, se esse filho morrer, eu vou ficar sem descendência. Então é bem interessante a história, é uma trama ardilosa, mas veja, Joabe está tentando restaurar a família. E a narrativa vai continuar, versículo 12. Então disse a mulher, peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele, fala. E disse a mulher, por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios, para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia, pois a tua serva, falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva? Porque o rei ouvirá, para livrar a tua serva da mão do homem que intenta destruir, juntamente a mim e a meu filho, da herança de Deus. Dizia mais a sua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Veja, a mulher fala uma palavra dura para o rei. Ela fala, olha, eu consegui um favor, posso falar de novo? Davi fala, pode. Ela fala, por que você não traz o seu desterrado? Por que você não traz de volta Absalão? Rei, nós morreremos. Um dia nós vamos partir daqui. E até onde vai ficar a discórdia? É isso que eu estou falando. Então ela fala para o rei de Absalão, falando inclusive o seguinte, olha, se você me deu essa palavra que o meu filho não vai morrer, você também tem que cumprir a mesma palavra com o seu filho. Porque são situações iguais. Um matou o outro. E eu não quero que o rei fique sem descendência. Entenderam o que ela está fazendo aqui? E aí Davi percebe a trama. Olha o versículo 18 que diz. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher, ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse, vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto desse caso, foi que teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é, meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Veja, Davi não era bobo. Ele percebe o plano. E ele percebe e fala, Joabe está por trás disso. A mulher aproveita a oportunidade e fala, tá. Mas é porque ele quer ver o bem do rei. E o rei é sábio.
como um anjo de Deus, vai entender o que nós estamos querendo dizer. Essa mulher é extremamente capacitada. Realmente é uma mulher sábia, que domina muito bem as suas palavras. Ela foi uma mulher escolhida a dedo na cidade de Tecoa, uma cidade longe de Jerusalém. A pergunta é, não havia mulheres conhecidas em Jerusalém? Até poderia haver, mas dentro da trama, Davi não poderia conhecer a mulher. Porque eles estavam falando uma mentira sobre os filhos dela. Mas Davi percebe e leva a situação de uma maneira correta, porque olha o que ele vai fazer. Versículo 21. Então, o rei disse a Joabe, eis que fiz isso. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei. E disse Joabe, hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei, torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Até aqui. Veja, Joabe faz uma viagem de aproximadamente 150 quilômetros e vai buscar Absalão e traz Absalão. Só que Davi não permite ver a face de Absalão. Absalão vai ficar numa espécie de prisão domiciliar, sem ser prisão. Mas ele não pode comparecer diante do rei. E por que isso? Veja. Primeiro, foi um retorno sem arrependimento. Em nenhum momento aqui você vê Absalão arrependido. Em nenhum momento aqui você vê Absalão procurando o rei. Olha, meu pai, eu pequei. Olha, meu pai, eu errei ao matar Aminon. Eu quero pedir o perdão do meu pai, quero pedir a restituição. O que acontece? O que está acontecendo aqui é uma tentativa humana de restauração. Ela é válida? Sim. Mas ela é completa e bíblica? Não. Porque a gente percebe que Davi restaurou parcialmente. A coisa continua mal conversada, mal resolvida, tudo pelas metades. Como foi no caso do estupro de Tamar, como foi no caso da morte de Aminon. Tudo mal conversado, tudo mal esclarecido, tudo sem arrependimento. Tanto é que no capítulo você não vê citado, Deus fez isso, disse Deus, buscaram a face de Deus. Deus não é citado. O que você está vendo aqui? Uma maneira humana de resolver as coisas. E nós sabemos que maneiras humanas podem resolver problemas? Podem. Mas elas são insuficientes. E elas não conseguem chegar à maneira da parte de Deus. É essa a questão que está aqui. Mas a narrativa vai continuar. Versículo 25. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E quando tosquiava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça, 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e essa era mulher formosa à vista. Até aqui. Veja, a Bíblia começa a fazer uma narrativa sobre Absalão. Absalão era o príncipe. Não somente o príncipe, tecnicamente ele era o príncipe herdeiro. E o que a Bíblia está mostrando aqui? Que em Israel não havia ninguém tão belo e tão bonito quanto Absalão. Lembra que quando Saul foi escolhido, uma das qualidades de Saul era ser um rei alto, forte e bonito. Lembra que era hábito das terras antigas
que o rei fosse o homem mais forte e mais bonito. O que o escritor bíblico está mostrando? Absalão tinha o perfil que qualquer povo daquela região ia querer num rei. Inclusive, ele faz citação aos cabelos de Absalão. O que ele está dizendo aqui? Que no corte anual de cabelo, o cabelo que era cortado pesava 2,4 kg. Imagina o tamanho do cabelo. Essa citação do cabelo faz um lembrete ao voto de Nazireu, ao voto de Sansão. Cabelo comprido, tá entendendo? Veja, Absalão é um miserável pecador. Absalão não tem caráter. Absalão é um safado. Matou o irmão, a traição. Entendeu? Só que aos olhos do povo, ele tinha o perfil do príncipe regente. Ele tinha o perfil de qualquer rei que o povo gostaria de ter. E a Bíblia fala que ele teve 3 filhos, que nós não sabemos o destino, e uma filha que ele colocou o nome da sua irmã, Tamar. Provavelmente em homenagem à sua irmã. Por causa do acontecido, a tragédia com seu irmão. Entenderam o que está acontecendo aqui? Absalão começa a aparecer. Ele começa a ser uma figura proeminente na sociedade. E olha o que a Bíblia vai dizer, versículo 28. Assim, ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe, para o enviar ao rei. Porém, não quis vir a ele. E enviou ainda a 2ª vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa, e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo no pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei. E diz a dizer-lhe: para que vinde Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Até aqui. Olha que interessante. 2 anos depois, Absalão ficou injuriado. Aí chamou Joabe, para Joabe resolver o problema com o rei. Joabe não atende por 2 vezes. Meio assim, Joabe falou: já fiz minha parte, já trouxe você de volta. Agora entre você e o rei. Sabe aqueles assuntos de família? Nós temos que entender que Joabe é sobrinho de Davi e primo de Absalão. É assunto de família. Sabe quando na sua família acontecem alguns assuntos, você fala: isso aí eu não quero me meter, porque vai dar encrenca. É mais ou menos o que Joabe fez. Agora entendam, olha como Absalão é arrogante. Começa a perceber que Absalão não tinha limites. Lembra que nós conversamos a importância de você colocar limites nos seus filhos? Porque se você não colocar limites nos seus filhos quando eles são pequenos, quando ele for jovem, for mais velho, ele não vai ter limites. E pode se prejudicar muito na vida. Inclusive perdendo a vida por fazer coisas erradas. Limites são saudáveis, limites são bíblicos. Absalão era o bonitinho do papai, neto de rei, príncipe, herdeiro. Só que arrogante, ensimesmado, e ele desrespeita a lei de Moisés, botando fogo no campo de cevada de Joabe.
Além dele ser arrogante, ele era sem noção. Porque ele foi mexer com um dos caras mais barra pesada que tinha no reino de Davi. Lembra que o próprio Davi falou, esses filhos de Zeruia são mais duros do que eu? Quando eles mataram a Abner, general de Saul. O próprio Davi temia a Joabe, a Azael e a Abissai. Azael morreu nas mãos de Abner, ficaram 2 irmãos. Mostrando as verdades que a Bíblia nos mostra, os perigos de um filho sem limite. Absalão foi arrumar encrenca com um camarada que Joabe matava para ver para que lado ia ser o tombo. Joabe não tinha dificuldade nenhuma de passar fio da espada. Entendeu? Ele era um guerreiro sagaz. Só que Joabe intercede junto ao rei. Aí o rei dá um beijo, um ósculo santo em Absalão. E ele entra de volta na presença do rei. Só que o que você percebe? Não teve uma conversa, não teve um arrependimento, não houve uma correção, não houve aquela conversa necessária, olhos nos olhos. Gente, não se resolve situação assim. Quando acontecem problemas desse tamanho, você só vai resolver olhando nos olhos, conversando o que tem que ser conversado, em amor, mas de maneira firme. A nossa sociedade faz o seguinte, empurra para baixo do tapete, empurra o problema para baixo da cama. E não resolve, deixa para lá. Deixa para lá? Olha o que vai acontecer no deixa para lá. Capítulo 15, versículo 1. Diz assim: E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Absalão é restaurado. Só que aí o que acontece? Todas as autoridades da cidade encontravam com o povo na porta da cidade. E quando o povo tinha que procurar para alguma demanda, o povo ia até a capital, Jerusalém, e buscava o rei. Davi não ficava na porta da cidade, apenas em situações esporádicas. O que Absalão faz? Primeira coisa que ele faz, ele monta uma guarda pessoal. Um exército próprio. 50 homens montados a cavalo e armados. Eu pergunto, para que alguém, numa cidade segura que nem Jerusalém, uma cidade em paz, com o exército de Davi cercando, vai montar um exército pessoal com 50 homens armados? Percebe o que está acontecendo aqui? Absalão começa a ter devaneios de grandeza. E ele começa a tentar roubar o trono do seu pai. E ele começa a fazer isso de uma maneira muito sagaz. Quando a pessoa chegava na porta da cidade e a pessoa vinha com um problema, ele perguntava, você é da onde? Aí a pessoa falava, só tal de lugar. Ele falava, me conta o seu problema.
Aí assim que a pessoa contava o problema, falava, olha, o rei não vai poder resolver esse problema para você. O rei não vai te ouvir. Só faltava ele falar, esse rei não presta, que era o pai dele. O que Absalão fala? Ah, se eu fosse o juiz desse povo, eu ia ser um governante muito melhor que o meu pai. Vamos lembrar da história. Essa confusão começou quando Aminon, filho de Davi, irmão de Absalão, estuprou a Tamar, filha de Davi, irmã de Absalão. O que Davi tinha que ter feito? Tinha que ter julgado o caso e, pela lei mosaica, casado os dois irmãos, Aminon e Tamar. Percebe a raiz do problema? A raiz do problema permaneceu. Situações não tratadas, assuntos não resolvidos, mágoas não tratadas. Veja, vocês concordam que mesmo estando errado, Absalão tinha razão de falar que Davi não estava cumprindo seu papel como rei? Ele tinha razão. Aí vai um ensino para nós, em nossa casa. Você tem que ser o primeiro a buscar o padrão de Deus para a sua casa. E quando você conversar com os seus filhos, você vai conversar com a autoridade. Inclusive, vai haver situações que vai falar, ó filho, o pai não é perfeito. O pai tem muitas dificuldades, você vive comigo, você sabe. Mas uma coisa o filho sabe, que o pai está tentando acertar. O pai está tentando agradar a Deus. Não somente isso. O pai está tentando que vocês também vivam uma vida que agrada a Deus. Isso chama-se autoridade. Lembra Jesus que acusava os fariseus? Falava, ó fariseus, vocês atam fardos pesados dos outros, mas vocês não encostam nesse fardo nem um dedo. Jesus está falando de autoridade. O problema aqui é uma crise de autoridade. Davi não tratou os problemas familiares com a profundidade que ele devia tratar. Lembra que eu falo que se ele tivesse casado Aminon com sua irmã Tamar, a tragédia não tinha acontecido. Pegou o problema, empurrou para baixo do sofá. E, gente, empurrar problema para baixo do sofá não resolve problema. Muitas vezes só faz crescer o problema. A revolta de Absalão aumentou. Absalão matou seu irmão, fugiu para a terra do avô, voltou para a casa do pai sem se arrepender e tinha um sentimento, pela sua atitude, totalmente contrário ao pai. Davi destruiu a família, cumprindo a palavra do profeta Natã. A espada não se apartará mais da tua casa, porque você matou Urias pela espada dos vossos inimigos. Percebe como tudo se encaixa? Absalão aqui está começando uma revolta. E olha o que a narrativa bíblica vai nos falar, versículo 4. Dizia, versículo 5. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava-o e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha o que ele fazia. Chegava alguém para cumprimentar. Ele estendia a mão como se fosse o rei. O bonitão, cabelão, porte físico, príncipe. Alguns autores defendem que ele até usava pó de prata no cabelo para enfeitar.
É uma informação que nós temos da época. Sabe o bacanão? Aí chegava alguém, ele dava uma de rei. E o coitado lá, o pobre coitado, vai bater na mão do príncipe? Não vai, não é maluco? O camarada com 50 soldados armados ali, estacionado, ele pegava e beijava. E ele começou a roubar o coração do povo. E a narrativa continua, tomar um gole d'água, versículo 7. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Vou fazer uma pausa aqui, importante. Importante. 40 anos aqui, 40 anos da data que Davi foi ungido rei em Hebrom. Entenderam? Não é que Absalão ficou 40 anos na porta de Jerusalém. Foi pouco tempo. Existem dados da narrativa que mostram que foi pouco tempo. O escritor bíblico aqui está escrevendo para uma geração à frente. O escritor bíblico está querendo mostrar que Davi já tinha uma certa idade. Lembra? Saul morreu. Davi foi ungido rei em Hebrom. Reinou 7 anos e meio. Isbosete, filho de Saul, é morto. E aí Davi é levantado rei. E daí toma Jerusalém. Davi vai reinar ao todo 40 anos. Por esse dado aqui, você tem a base. Foi logo no final do reinado de Davi que aconteceu isso. Davi já está idoso. Provavelmente próximo aos 65 anos de idade. Davi morreu com aproximadamente 70 anos. Sabe, pai velho de filho novo? Quem já viu isso? Gente, pai velho é uma maravilha, o filho pode fazer tudo. Papai, vou botar fogo na casa. Ai, filhinho, como ele é lindo. Quem já viu isso? Isso é muito comum nos dias de hoje. O camarada demora para ser pai, aí a criança nasce, e aí quando você vai ver, a criança faz tudo o que quer, bota fogo na casa, ele olha, ele não é lindo esse menino. Vai explicar isso quando ele for mais velho, que ele começar a apanhar da vida. E talvez ele vai apanhar de uma forma que não tenha conserto. E você vai se perguntar a si mesmo, puxa, por que eu não disciplinei esse menino? Cuidado. O estilo de vida moderno tem destruído a base bíblica das famílias. Tudo colabora para a destruição das nossas famílias. Se aqui, há 3.000 anos atrás, você vê uma família real ser destruída por atitudes erradas, imagina hoje, com toda a campanha contra a família que nós temos. As suas atitudes refletem nos seus descendentes. Cuidado. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 8. Porque morando eu em Jesus, aqui é Absalão falando, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei, vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvires o som das trombetas, direis, Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade em Siló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava.
E vinha o povo, e ia crescendo com Absalão. Até aqui. Olha o que acontece. Primeira coisa. Absalão, aonde se oferecia sacrifícios a Deus em Israel? Jerusalém. Olha a atitude de Davi. O filho dele falou, estou indo para Hebron pagar um voto. Mais ou menos o filho dele está falando, olha, eu estou indo lá na feitiçaria cumprir meu voto religioso. O que Davi tinha que ter feito? Filho, peraí. A gente paga voto aqui em Jerusalém. Como que você vai pagar voto em Hebron? Ninguém paga voto em Hebron. Culto falso. Mais uma vez, Davi mostra que ele é frouxo com os filhos. Ele é flácido com os filhos. Ele é permissivo com os filhos. E olha que interessante, olha o padrão. Davi entrega Tamar na mão de Aminon, sem perceber. Lembra, Tamar era uma virgem, ninguém tinha acesso às virgens, aí Aminon se fez doente, e Davi falou, vai lá cuidar do seu irmão. O que Davi tinha que ter feito? Colocado alguém junto. Como que ele vai me colocar a menina sozinha, exposta? Como que você, pai, permite sua filha passar tempo sozinha com uma pessoa do outro sexo sem fazer nada? O que você acha que vai acontecer? Se os dois não tiverem defeito de fabricação, vou te explicar o que vai acontecer. Vai fazer assim. Bzz. E se não fizer assim, bzz, bzz, é porque alguma coisa está errada. Porque Deus colocou esse instinto na gente. Cabe aos pais protegerem a filha e o filho. Na Bíblia, tanto moças casam virgens, como rapazes casam virgens. Esse é o padrão bíblico. Ah, eu não concordo, problema seu. Percebem? Você, como pai, entrega seus filhos assim, na maior? Não, filhinho, vai lá. Entregou Tamar da mão de Aminon. Aconteceu a tragédia. Aí Absalão arma um plano, 2 anos depois, convida a fazer um churrasco lá em casa. Vou levar Aminon. Aí vai lá Davi. Gente, Davi era um homem inteligente, sagaz. Ah, pode ir. Não parou nem um momento para pensar que podia acontecer uma desgraça. Entregou o segundo filho. Agora Absalão está indo cumprir um voto falso. Que na verdade é uma mentira. Davi vai e entrega o terceiro filho. É isso que está acontecendo com Davi. Pecado após pecado está entregando os seus filhos em desgraça. Por causa dos seus pecados, Davi vai perder em vida 3 filhos. E depois da sua morte, o 4º filho. Cumprindo a palavra do profeta Natan, a espada não se apartará mais da sua casa. Gente, cuidado. Não entra no modismo do mundo. Hoje em dia, querem te vender uma ideia que a coisa mais normal é 2 jovens dormirem na casa dos pais, no mesmo quarto, e terem relação sexual livre. Isso não é bíblico, isso é pecado, pecado sério chamado fornicação. Proibido pela Bíblia. Ah, mas o mundo faz, problema do mundo. Ah, mas meu filho vai ficar bravo. É melhor ficar bravo do que aparecer uma criança fora de um lar desestruturado, com tudo virado do avesso, e aí tem que sair consertando tudo. Aí você chama pedreiro 1, pedreiro 2, pedreiro 3, arquiteto 1, arquiteto 2, aí faz libertação 1, libertação 2, libertação 3. Aí passa 15 anos, ainda anda arrastando uma perna ainda. Tô fazendo a figura. Sabe por quê? Porque você foi frouxo.
Porque você não cumpriu o seu papel, que era cuidar da sua família. Porque você estava ocupado, sei lá com o quê, que você achou que era mais importante do que cuidar dos princípios de Deus na sua casa. E olha o tamanho da maldade de Absalão. A Bíblia fala que ele chama um homem chamado Aitofel. Sabe quem é Aitofel? Aitofel é um dos valentes de Davi, avô de Batseba, conselheiro particular do rei. E pela narrativa que nós não vamos ver hoje, inimigo do rei. Por quê? Porque Davi foi consertar os seus erros sem arrependimento. Porque Davi não tratou com Aminon. Aminon morreu. Porque Davi não tratou com Absalão. Absalão vai tentar dar um golpe de Estado. Gente, vigia. Eu estou tentando dar esse recado, faz 3 palavras. Não seja bobo. Nossos filhos precisam tanto da graça de Deus como nós. Eles têm uma natureza pecaminosa igual à nossa. Eles precisam ser guiados, eles precisam ser orientados, eles precisam ser educados, eles precisam ser protegidos dos seus próprios desejos pecaminosos. Se você não fizer, isso é pecado, e pecado grave. Seu primeiro ministério é o seu cônjuge. O mais importante é você cuidar do seu cônjuge. O segundo ministério são seus filhos. Lembra que quando Adão e Eva foi criado e Deus falou que era muito bom, não tinha filho? Quem lembra disso? Aí eu pergunto, se Deus falou que era muito bom marido e mulher, era bom ou ruim? Bom. Tinha filho? Não, tem gente que faz até piadinha, por isso que era bom. Não, gente, os filhos causam problemas, mas eles são bênçãos. A Bíblia fala, feliz é o homem que tem sua aljava, aquela aljava de flecha cheia deles, tá? Soltar para o alvo. Entendeu? Se a Bíblia fala que é feliz você ter filho, é feliz. Agora o problema é que você está querendo criar os seus filhos num padrão antibíblico. E está querendo ter fruto bíblico. E isso não existe. Você vai colher aquilo que você plantou. Por isso que nós vivemos numa sociedade maluca, onde os jovens não sabem para onde ir. Falar uma coisa para vocês, a criança anseia por ser disciplinada. A criança anseia por se colocar limites. Veja, eu tenho minhas dificuldades com psicologia. Mas algumas coisas da psicologia são boas. Fizeram um experimento, sabe aquelas faixas de banco que separa a fila? Então eles pegaram um grupo de mais de 30 crianças, colocaram dentro de uma faixa de banco. E as pessoas ficaram marcando o deslocamento das crianças. As crianças ocupavam todos os limites da faixa, até a beirada. Aí eles fizeram o segundo experimento, pegaram o mesmo grupo e retiraram as faixas. Passado algum tempo, as crianças se aglomeraram, que nem rebanho. Por que o rebanho se aglomera? Para se proteger. É intuitivo. Enquanto eles tinham limites, eles se sentiam seguros até onde eles podiam ir. Do momento que eles perderam o limite, perderam a segurança. Pai, pode? Ah, não sei, filho, você que vê. Não, filho, isso você não deve fazer. Por isso, por isso, por isso. Ó filho, vai, faz, que você vai se dar bem. O jovem vai com segurança. Porque o pai e a mãe estão dando respaldo. Entendeu? Por que você precisa colocar limites? Ah, meu filho chora, vai chorar. É melhor chorar ele do que você na beira do caixão. Já falei palavra passada. Quantos pais foram chorar na beira do caixão porque não quiseram que seus filhinhos chorassem? O tráfico foi lá e matou. Tranquilo.
Sério, né? Então assim, entendam, você tem um mandato como pai, você tem um mandato como mãe. Que mais que a gente vê aqui? Perdão. Eita palavrinha difícil. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não foi assim que Jesus ensinou? Ensinou a orar? Aí eu pergunto, como é que você vai perdoar o assassino de um filho seu? Ah, irmão, não, estou na plenitude da bênção. Tem que perdoar, irmão, nós somos espirituais. Até imposto a voz. Já viu gente assim? Gente, perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Por causa da palavra de Deus, você decide perdoar. É uma escolha. Por exemplo, quando você briga, marido e mulher, tem que perdoar? A Bíblia fala que sim. Mas o que você vai fazer, minha irmã, que você está com vontade de esganar seu marido? O que você vai fazer, meu irmão, que ela te deixou tão bravo que você não quer nem olhar para a cara dela? Você vai falar, não estou com vontade de perdoar? É isso que você vai falar? Vou te dar um conselho, vai falar isso para Deus. E vamos ver o que Deus acha. Percebe? Só que chega um momento que você olha para essa aliança que você tem aqui no dedo, você fala, nossa, eu tenho aliança com aquela senhora ali. Eu escolho perdoar. Senhor, o Senhor sabe que eu estou bravo, o Senhor sabe que eu estou com raiva, mas eu sei que eu tenho que perdoar. E eu faço essa escolha agora. Então me ajuda nisso, Senhor. Porque o meu sentimento é contrário à decisão que eu estou tomando. E aí, a partir dali, você vai acordar de manhã, você vai fazer café para ela, você vai dar bom dia, você vai se esforçar para dar um sorriso. Quem já deu um sorriso assim? Só que você vai lembrar, eu escolhi perdoar. Por quê? Por causa de Jesus. Aí passa o tempo, você sente raiva de novo. O que você vai lembrar? Eu escolhi perdoar. Por quê? Por causa de Jesus. Entendeu? Até que chega um momento que você lembra, não dói mais. Completou o processo de perdão. Qual é o perigo das igrejas hoje? Por exemplo, eu lembro o caso que aconteceu com um irmão aqui da igreja. Não vou falar o nome, porque eu não vou mais dar exemplo pessoal. Sempre vou falar, uma vez conheci um pastor, uma vez conheci um irmão. Porque às vezes a gente se expõe à toa, não precisa, entendeu? Tem uma pessoa conhecida nossa que acusaram que a filha deles era homossexual. Na maior cara lavada. E aí eles ficaram indignados, é lógico. E ela e a amiguinha eram super amigas. Hoje são jovens senhoras, casadas, com filhos, tá? Tudo em ordem. Eram amigas. Inclusive, essa pessoa que falou, infelizmente, já partiu já. Aí os irmãos foram conversar. Aconteceu isso, o que eu tenho que fazer? Irmão, chega para a pessoa e fala, irmão, eu te peço perdão de alguma coisa que eu fiz. Gente, quando eu vi isso, eu quase tive um filho. Essa história faz uns 20 anos. Tudo errado. Veja, fofoca dentro da igreja, faz o seguinte, você chama a pessoa e fala, fulano, você falou que minha filha era homossexual. Então eu estou aqui para esclarecer esse assunto. Duas alternativas, o irmão vai falar, irmão, me perdoa, falei mesmo, estou errado. O que você vai fazer? Vai decidir perdoar, se arrependeu. Irmão, não faça mais. E vai entrar no processo de perdão. Segunda atitude, irmão, falei nada, você está maluco? Aonde você ouviu? Aí você vai buscar duas testemunhas, e vai continuar o processo.
Porque lugar de lobo não é dentro da igreja. A igreja é lugar de pecador, arrependido. E aí você vai seguir as palavras de Jesus, vai seguir todo o processo de Mateus 18. E vai fazer o que Jesus falou, que pode culminar na excomunhão da pessoa. Aí eu pergunto, tem que perdoar mesmo o irmão sendo disciplinado? Sim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora eu pergunto, tem que trazer para sua casa e conviver? Não. Ah, pastor, exemplo bíblico. Simples, o apóstolo Paulo brigou com Barnabé por causa de João Marcos. Passam-se aproximadamente 10 a 15 anos, onde você não vê Marcos junto com Paulo. Até que quando Paulo está na prisão, ele fala, olha, quando você vir, traz os livros, traz a capa. E manda Marcos, porque ele é muito útil. Restaurou. Porque vão existir situações, principalmente as que envolvem arrependimento. Você olhar no olho da pessoa e falar, irmão, você me desculpe que eu fui um sem vergonha, safado, não controlei a minha língua e fiz uma fofoca para o irmão. Então eu estou aqui confessando o meu pecado, pedindo perdão. Inclusive, irmão, olha, não precisa nem ficar muito de amores comigo, porque eu sei que o que eu fiz foi muito sério. Mas eu espero, sinceramente, que um dia o nosso relacionamento volte a ser o que era. Me perdoe, irmão. Isso é arrependimento. É isso que está faltando na igreja. Tem um monte de gente magoada, um monte de gente revoltada, que não quer saber de igreja, porque os assuntos não foram tratados. E existe um outro grupo que não consegue perdoar porque acha que perdão é um sentimento instantâneo. E não é. Quanto mais séria a ofensa, mais sério o tratamento. Quanto maior for a ofensa para você, mais difícil vai ser lidar com os seus sentimentos. Entendeu? Por exemplo, eu tenho gente crente que não me pagou. E eu mando mensagem, a pessoa nem responde. Lógico, eu queria receber, lógico, não sou bobo. Mas eu não vou me dispor por causa de 100, 200 reais. Entendeu? Mas eu conheço gente que teve dano muito maior. Gente que teve situação muito séria. Por isso que eu tenho que desmistificar o perdão. E tratar ele como um processo. Que depois de um tempo vai se completar. Por quê? Porque a graça de Jesus vai agir na sua vida e vai limpar o seu sentimento. Você não é um robô. Ah, perdoei, tá tudo bem. Pô, mas o cara matou sua família inteira. Não, perdoei. Era eu. Eu ia ter vontade de pegar metralhadora e... Talvez eu seja muito carnal. E tem gente muito espiritual, que devia estar sentada aqui. Ou vai dizer que se matar a sua família, você não vai ficar com raiva. Querido irmão, com o perdão dos nossos pecados, queremos nos dirigir. Que conversa é essa? Percebe o problema do cristianismo não bíblico? Que quer que as pessoas corram tudo bem, não corre? Não vai correr bem, não tem como. Isso é no casamento, isso é com o filho, isso é dentro da igreja, isso é dentro do trabalho, isso é nas nossas relações humanas. Vou te dar um conselho, se tiver com dificuldade de perdão com alguém, vem falar comigo. Eu acho que eu posso te ajudar com ferramentas bíblicas. E depois de completado o processo, você vai ficar 20 quilos mais leve. 50 quilos mais leve. Porque os sentimentos ruins acabam com as nossas emoções.
e com as minhas emoções destruídas, eu não consigo servir a Deus da maneira que eu tenho que servir. Porque eu estou machucado. E aí eu vou procurar ajuda, alguém que é tratado daquilo de uma maneira não bíblica. O cara olha para a minha cara e fala, irmão, você tem que perdoar aquele irmão que convidou sua esposa para sair. Tem irmão que faz isso? Não é irmão de verdade, mas faz. Está cheio. Você vai olhar para a cara do pastor e fala, pastor, você está maluco? Não vai falar assim, porque você é pastor, né? Fala, pastor, ó, não entendi, vai dar ali. Agora, se o pastor virar para você e falar, ó, irmão, aquilo ali que o cara fez foi terrível. É verdade, pastor, mas deixa eu te falar uma coisa, perdão é para quem errou. Perdão é para quem não presta. Porque se a pessoa não fez coisa errada, não precisa de perdão. Então, irmão, deixa eu te explicar, ó. O irmão tem que fazer uma decisão em obediência à palavra de Deus. Jesus falou assim, 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 assim. Se o irmão decidir hoje obedecer à palavra de Deus, e decidir falar, Deus, ó, eu não estou sentindo, mas eu quero perdoar porque eu quero te obedecer. O irmão vai ver que você vai conseguir perdoar. E ó, a partir daquele momento, se o querer foi sincero, já começa a valer para Deus. Porque quando você escolhe perdoar, você tira a mão do pescoço. E afrouxa os dedos. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Tá. Uma coisa importante. Como retomar o relacionamento ferido? É instantâneo? Já falei que não. Você vai fazer testes. Por exemplo, o irmão veio pedir perdão. Você começa a conversar um pouquinho. Você começa a ver a atitude. Porque as nossas atitudes mostram o que está no nosso coração. Aí você começa a enxergar a sinceridade. E de maneira gradual, você vai restaurando. Por exemplo, eu tive pessoas muito próximas minhas que pecaram contra mim. Eu perdoei, mas não restaurei a posição. Até hoje está na geladeira. Porque a pessoa não deu prova de arrependimento. Na verdade, é o contrário. A pessoa deu prova de que se eu abrir a porta, ela peca de novo contra mim. Como a Bíblia em nenhum lugar manda eu ser otário, bobo. Tem a palavra otário em espanhol? Bobo. Sem noção. Depois explicam para a irmã. A Bíblia em nenhum lugar manda você ser bobo. Ao contrário, Jesus falou, sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Como eu não sou bobo nem nada, está perdoado, está tudo resolvido. Mas não mexa na minha carteira. Porque na minha carteira você não põe mais a mão. Entendeu? A Bíblia não manda dar a carteira de volta na mão, manda. Não, irmão, vai jantar com a minha esposa. Todos servimos a Jesus. Percebe as dificuldades? Fé prática é isso. Você é crente, mas não é bobo. Se fosse bobo, não era crente. Tudo esclarecido, tudo no lugar, tudo feito com prudência. Gente posicionada. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós não tomamos posição. Nós somos frouxos, nós somos flácidos. E temos medo de aplicar as verdades da palavra de Deus. Eu lembro, outro dia eu estava conversando com a Paula, de repente ela parou, fechou a cara. Amor, você foi grosso. Pastor também é grosso. Como eu não sou maluco nem nada, eu falei, amor, me perdoa, mas aonde que eu fui grosso? Que eu quero aprender. Ela falou, ali. Eu falei, desculpa, não faço mais. Resolveu. Mas ela posicionou, né? Fechou aquela carinha linda dela. Braba. Tá certo.
Porque se você permite o seu marido ser grosso o tempo todo, se você permite a sua esposa ser grossa o tempo todo, sabe o que vai acontecer? Você vai destruir seu casamento. Ah, pastor, ele não quer me ouvir. Vamos para a sala pastoral, vamos conversar junto, vamos ver o que a Bíblia diz. Ah, na sala, quando você bota a Bíblia na frente, aí a pessoa fala fino. Parece um passarinho falando. Sabe, não sei, já viu? É assim. Quando você bota a Bíblia na frente, a pessoa sabe que aqui tem uma autoridade. Não é o pastor, é uma autoridade humana. Entendeu? Amém. Mas por trás dele ele está respaldado numa autoridade. É que nem o guarda. Quando o guarda faz sinal para parar, o que você faz? Você para. Por quê? Por causa da autoridade que ele está revestido. Entendeu? Então é assim que funciona. Gente, não tenha medo de posicionar, mas posicione em amor. Principalmente no casamento. Não destrua seu casamento. Depois da sua decisão por Cristo, a coisa mais importante que tem na sua vida é o seu cônjuge. Foi Deus que deu o seu cônjuge. Os irmãos concordam que Deus é bom e tudo que Ele nos dá é bom? Mesmo com todos os defeitos que nós temos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento, que nós possamos, Senhor, aprender esses caminhos tão importantes, que de uma maneira simples e de uma maneira amorosa, nós possamos ser posicionados em todas as situações. Senhor, em especial eu quero orar por essa área do perdão. O Senhor sabe dos nossos sentimentos, sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades e sabe que muitas vezes nós sentimos raiva de situações que nos desagradam. Mas, Senhor, nós conhecemos o Teu poder, conhecemos a Tua graça protetora. Pedimos, sê conosco, nos transforma, nos capacita a vivermos uma vida de perdão e que nós possamos ter os nossos sentimentos curados por Ti, pela Tua graça e pelo Teu poder, e que o Teu nome, no final de tudo, seja glorificado. Paizinho, sê conosco, capacita a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.